todos bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast do segundo Congresso Nacional Online de Saúde Escolar e primeiro Simpósio Internacional de Saúde Escolar. É com muita alegria e satisfação que nós realizamos esse podcast. E hoje, então, nós teremos a participação especial da doutora Rosângela Gomes dos Santos, que é médica pediatra e atual presidente do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Ela atua há mais de 35 anos em banco de leite humano e é mestre em saúde coletiva e responsável pela montagem e treinamentos em salas de apoio à amamentação em empresas privadas. Olá, doutora Rosângela, seja muito bem-vinda. Bom dia, Patrícia. Eu estou muito feliz de poder participar desse segundo CONASE, né? Nem que seja mesmo online, mas é com satisfação que eu venho trazer essa experiência que a gente tem do aleitamento na área educacional e espero que seja aproveitado aí pelas equipes, pelas pessoas que estão participando desse congresso, tá? Muito obrigada, com certeza será. Muito obrigada. Bom, então hoje nós vamos abordar essa temática tão importante que está relacionada ao aleitamento materno, tá? Então hoje nós traremos aspectos importantes relacionados a ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Tá bom, então a gente sabe, né, que o aleitamento materno ele possui diversos benefícios, não somente para o bebê, mas também para a mãe, para a família, para a sociedade como um todo. Então, por isso nós damos essa visibilidade, vamos discutir aqui um pouquinho sobre essas questões. Bom, então, doutora Rosângela, vamos falar aqui, começando, por exemplo, pela pré-escola, né? Como nós podemos passar essa orientação de como receber e manusear o leite materno trazido pelas mães de casa para a pré-escola? Qual a orientação que a senhora pode nos repassar e a gente ampliar nessa orientação? Então, primeiro, para a gente tem que fazer o convencimento das mães, né, já desde que ela está na gestação, da importância do aleitamento materno, né. Na área educacional, sem dúvida, o ter o início de vida saudável é maravilhoso para as crianças, porque nós estamos falando do primeiro alimento que deve ser dado à criança, né, ao ser humano em geral, porque nós somos mamíferos, então o primeiro alimento deve ser o leite materno. E daí a gente deve seguir com ele pela Organização Mundial de Saúde, exclusivo até o sexto mês e complementado com outros alimentos saudáveis até os 2 anos ou mais. É muito importante que as mães tenham esse tempo para poder amamentar os seus filhos, né? E também tenham esse conhecimento. Sabemos que a importância do aleitamento materno é fantástica. Ela desenvolve o Uhum. sistema nervoso central de forma bem acelerada, ela ajuda as conexões nervosas, além de outros benefícios, não só para a criança, né, como as questões da linguagem, desenvolvimento orofacial, as questões do desenvolvimento neuropsicomotor, também para essa mãe que amamenta, ela vai ter vários benefícios, como diminuição do câncer de mama, diminuição das doenças do adulto, né, diminuição dos riscos de outras doenças osteoarticulares, e também nós vamos criar crianças que tenham um futuro mais saudáveis. Mas nem todas as mulheres se beneficiam têm o benefício de ter 6 meses de licença maternidade ou até 4. Muitas das nossas mães, principalmente as mães das regiões mais pobres, elas não têm um registro, né? E a gente sabe que o retorno precoce ao trabalho, a gente tem um desmame muito acentuado. Então, você pode desmamar muito a criança quando você volta ao trabalho. Existem 2 períodos de desmame mais comuns para nossas crianças. São os primeiros 15 dias, quando as dificuldades na amamentação são instaladas, as questões das fissuras, da pega incorreta, que leva às fissuras, tudo isso, e quando a mulher volta ao trabalho. Mas nós temos mães que voltam com 1 mês, com 2 meses, então o desmame é muito acentuado. Para isso é que é importante que elas, quando deixem seus bebês na creche, 2 momentos. Primeiro, que todas as creches possam aceitar o leite trazido de casa e também que elas possam amamentar os seus bebês neste período, ou lá, ou também possam tirar o leite materno e levar para a instituição. Para que isso ocorra, é importante
que a instituição esteja mobilizada e sensibilizada para entender a importância do aleitamento materno. Isso é muito importante, né, doutora Rosângela? A gente vê o quanto, assim, essa não é uma realidade, né, de muitos locais, o quanto ainda há muito por fazer, né? Sim, é Existem muita muitas coisa, mas a ações. sensibilização da área educacional é fundamental, Muito. porque essas crianças, a gente sabe do desenvolvimento que elas apresentam, já existem trabalhos de acompanhamento de pessoas que é amamentado durante o início da vida, né, que foram amamentadas, e como era o desempenho dela em adultos, né, o desempenho Sim. intelectual. Então, mostra que quanto mais essas crianças são amamentadas, mais elas desenvolvem o sistema nervoso central, e com isso são pessoas que terão mais sucesso no futuro, porque elas têm as questões das conexões nervosas e as questões de desenvolvimento neurológico muito mais acentuado e muito mais saudável e mais adequado, porque é o alimento que é próprio para a espécie, né? Então, a gente tem um hábito de dar fórmula infantil para a criança, que é fórmula de outros animais, de outro animal, né? Então, isso causa prejuízos, sem dúvida, ao desenvolvimento neuropsicomotor de nossas crianças. Então, estimular o aleitamento também perpassa por essas mulheres, essas instituições terem essa sensibilidade de entender o quanto é importante estimular para que a mãe traga o leite, principalmente aquela mãe que volta muito precocemente ao trabalho e é obrigada a deixar nas creches, nas escolinhas, né, nas pré-escolas. É importante que a escola estimule que ela traga e que também amamente durante o horário de trabalho. Se ela estiver perto da instituição, ela pode ir lá amamentar e voltar ao trabalho. Perfeito. E criando, então, né, com isso, com todo esse raciocínio, né, essa importância desse apoio, dessa motivação, desse incentivo, a gente sabe que existe uma estratégia chamada sala de apoio à amamentação. Então, você poderia explicar um pouquinho sobre como é a regulamentação dessas salas, como é esse funcionamento, como deve ocorrer? Então, as salas de apoio à amamentação são áreas destinadas à coleta do leite materno quando a mãe está afastada da criança, né? Uhum. Essa é uma teoria, é um trabalho, né, desenvolvido pelo Ministério da Saúde para a mulher trabalhadora, né? Então, quem tiver muita dúvida ou quiser montar uma sala, pode pegar toda a normatização no site do Ministério da Saúde na área da mulher e trabalho. Por que é importante ter uma sala? Porque tanto as empresas como as escolas, que não deixam de ser uma empresa, uma universidade pública ou privada, ela deve ter uma sala para poder atingir as suas funcionárias, né? Funcionárias e mesmo as universitárias. Por que isso é importante? Porque ela, durante o trabalho, ela pode colher o leite de forma adequada e levar para casa no final do dia e deixar para o seu bebê. O horário que ela estiver longe do seu bebê, ela vai promover essa amamentação com esse leite em vez de dar a fórmula infantil. Então, é super importante que ela use o leite materno na sua ausência. Então, durante a sua presença, ela pode amamentar. Na sua ausência, ela leva o leite que colheu no dia de trabalho e depois alguém oferece para o bebê. É importante a forma que oferece. Então, quais são as orientações importantes? Primeiro, como você extrai no local de trabalho. Então, isso aí é toda a normatização de extração do leite materno, você também pode encontrar no site. Existe uma cartilha de 2015, produzida pelo Isso. Ministério da Saúde, que é sobre a mulher e volta ao trabalho. Então, lá você tem várias informações, toda a técnica de coletar, de transportar, de utilizar e de oferecer, tá? Então, basicamente, o que ela precisa fazer? Como colher seu leite no local do trabalho, como transportar até a sua casa, como oferecer. Na escola é um pouco diferente. A escola, ela treina a sua equipe para oferecer o leite que a mãe traz de casa. Então, ela colhe na sala de apoio à amamentação da universidade, da empresa, de qualquer lugar, e aí a escola recebe esse leite e esse leite é oferecido de forma adequada, cuidadosa, né? Já existe norma da prefeitura, inclusive de São Paulo, como oferecer, já existe treinamento para as instituições públicas, mas a gente sabe que existem muitas instituições
privadas que já têm uma geladeira, um local especial para estocagem e orientação de toda a sua equipe sobre como utilizar e como oferecer esse leite às nossas crianças. Perfeito. E nessa cartilha também do Ministério da Saúde que a senhora comentou, estava lembrando também que fala sobre, não somente sobre todo esse apoio, né, que a senhora disse, mas também a parte estrutural, né, do que deve ter de recursos, né, materiais, recursos humanos, né, traz Sim. todo esse embasamento para que, por exemplo, uma escola que tem interesse em manter, né, aliás, em criar, implementar ali a sua sala de apoio à amamentação, ela consegue ter bastante suporte nesse material, né? Sim, esse material está disponível, Isso, é igual para a universidade que quer montar uma sala de apoio, isso. como para a empresa que quer montar uma sala de apoio. Lá tem toda a área, né, necessária para essa montagem, e também tem outros materiais de referência. Saiu uma normatização agora de 2024 também sobre a sala de apoio, né? E a importância, além de também ter uma parte sobre legislação trabalhista, quais são os direitos, né? Mas aí Uhum. os direitos da mulher CLT, né, que tem registro em carteira, e a gente tem essa questão da universidade, né? A gente tem essa questão da universidade que também cai nessa questão de montar uma sala de apoio. Já existem várias universidades no Brasil, né, Uhum. com sala de apoio à amamentação, que são usadas tanto Ah, pelos terceirizados, quanto pelos professores, quanto para pelos alunos. Então, está tudo lá, é só uhum. você baixar essa cartilha e aí montar a sua sala, que é uma coisa simples. Essa sala, ela não precisa obrigatoriamente ficar só para coleta, ela pode ser usada para uma conversa individualizada, para um atendimento psicológico, só não pode ser usada para coisas ligadas a manuseio, né, de produtos ou mesmo de ferimentos, de cuidado. Então, ela não pode ser dentro do ambulatório, onde você vai fazer o Uhum. curativo. Pode ser dentro do Certo. ambulatório, onde tem um espaço isolado para atendimento. E também essa geladeira, ela não pode ter elementos que possam contaminar o leite que está ali estocado, tá certo? Mas são coisas simples, que está tudo Uhum. bem descrito lá, e é Uhum. importante que isso chegue, né, a todos os sistemas para que você possa montar. Uma coisa é montar um espaço para a mãe colher, deixar o leite na creche. Outra coisa é montar uma sala de apoio à amamentação nas universidades ou nas escolas de segundo grau, né? Escolas que tenham mães e mulheres em fase de amamentação ou em período fértil. Tá? Então, na pré-escola é um movimento. Você tem cartilhas para estocagem de leite na pré-escola, né? Como é que faz com as orientações e documentos do Ministério da Mulher Trabalhadora que tem sala de apoio à amamentação. Ah, muito interessante. Tá? Antes da senhora comentar, eu estava pensando em perguntar, mesmo se havia de fato, né, várias universidades, a senhora tinha esse conhecimento de que várias universidades possuem já essa sala. Então, como a senhora já comentou, já existem, né? Isso é muito bom. Era uma Sim, informação que eu existe. não tinha esse conhecimento. Universidade Federal de Santa Catarina, existe Ah, universidade no Rio de Janeiro, existe em vários estados no Nordeste, existem uhum. universidades que têm essas salas, né? E elas Sim. atingem tanto a população universitária, né? As meninas que Aham. voltam depois de terem um filho, um bebê, como também as funcionárias da instituição, e muitas são abertas, inclusive, aos terceirizados, e no sul, no sudeste, no sul, na realidade, nós temos universidade que é aberto à população em geral, à Ah, que população ao bacana. redor. Então, é só Muito você bom. fazer um cadastro de quem vai usar, e aí existe toda a normatização que ela Uhum. pode se utilizar para fazer essa coleta e levar ao final do dia para casa. Entendi. E só uma curiosidade, essas salas de apoio à alimentação dessas universidades, faculdades que a senhora comentou, geralmente elas estão associadas a cursos, a campos que possuem cursos da área da saúde, tipo um curso de enfermagem, um curso de medicina, ou não necessariamente? Não Não necessariamente, necessariamente. Patrícia, não Ah, que necessariamente. ótimo.
Por quê? Porque toda mulher, não só a área da saúde amamenta, né? Sim, Então, sim. o problema, o que acontece é que às vezes na área Hum, da saúde você tem hum. trabalhos além de só uma sala. Você tem Sim. atenção a essa mãe, faz um trabalho, às vezes, de visita domiciliar dessa universitária que teve um bebê, ou mesmo uma funcionária. Sim. Tem trabalho, tem pautas que eles fazem grupos com gestante, entendeu? Uhum. Tem universidade, principalmente da área da saúde, Muito como um bom. treinamento mesmo para o pessoal da área da saúde, como treinamento para as enfermeiras, para os médicos, para os odonto, para Uhum. todos para os físicos, para os fono, elas participam de grupos de gestante, que é um trabalho a mais do que a sua Uhum. sala. Então, tem Sim, perfeito. instituição que tem trabalhos a mais do que só a sala de apoio à amamentação. Tem trabalho Sim. geral de atendimento à gestante desde o pré-natal e Uhum. até o pós-natal. Sim, perfeito, ok. Bom, então muito, muito bom saber que isso também está atingindo, né? E a gente tem essa realidade, né? É importante a gente divulgar, né, essa informação de que tem, de fato, esse apoio nessas universidades, nessas faculdades. E, bom, agora voltando a falar um pouquinho, então, agora sobre o ensino na pré-escola, né? A gente falou dessa estruturação, dessa realidade, mas como, por exemplo, essas salas são mantidas, por exemplo, dentro de uma pré-escola ali, os profissionais pedagogos, quem dá todo esse auxílio, que dá essa capacitação para esses profissionais? Então, a capacitar a equipe, Ah, geralmente, alguém é treinado, né? E aí a gente uhum, pode falar sobre isso, ver a aham, possibilidade da gente fazer um treinamento com os locais interessados, né? uhum, E aí a gente treina e eles passam a ser multiplicador para a sua uhum. equipe, entendeu? Muito Por exemplo, o bom. treinamento de uma creche Uhum. que vai receber o leite da mãe que vem de casa, ele tem que treinar mais no manuseio, na administração, de como que Isso, ele vai utilizar e nas orientações que ela precisa. Por exemplo, se o leite chegar num frasco irregular ou se chegar de uma forma totalmente descongelada, tudo isso, ela vai ter que orientar a mãe que não pode chegar daquele jeito e ela vai ter que desprezar, entendeu? isso. Então, todo esse treinamento de creche na cidade de São Paulo, a prefeitura está treinando todas as creches, os seis, né? Que são as creches Uhum. públicas. Então, a prefeitura está fazendo esse treinamento em todas as suas seis. Isso pode acontecer no interior, em qualquer outra cidade. Você reúne, faz a capacitação de uma pessoa e faz a multiplicação, tá? Para a creche. Às vezes, a própria pessoa, como em municípios pequenos, você pode pegar alguém da prefeitura ou de uma delas, treina e repassa para as outras, né? Então, são coisas pontuais que ela vai aprender, né? Agora, quando você fala em sala de apoio, é só montar o espaço, informar a comunidade que existe, né? A comunidade universitária, tudo, e aí fazer um fluxo de funcionamento. Quem vai ficar com a chave, quem vai ficar responsável pela leitura do termômetro, porque você também tem que garantir que esse leite vai ficar ali dentro daquele freezer, né, ou congelador, com qualidade. Então, você tem que ter um termômetro, então vai dizer quem que abre a sala, quem que vê a temperatura. Isso você pode administrar não precisa ser uma pessoa da área da saúde, qualquer pessoa pode Certo. fazer isso, Bem entendeu? treinada, Abrir né? a sala. Uhum. Oi? Bem treinada, né? Capacitada, Sim, isso, perfeitamente porque possível, né? são coisas simples, não demanda um aprendizado científico, nada. É Uhum. um aprendizado simples. Então, assim, eu treino geralmente os técnicos da empresa, ou assistente social, ou até a guarda que abre e fecha a porta, entendeu? Então, assim, não é uma coisa que exige que a normatização não exige que você seja uma pessoa hipercapacitada. Então, qualquer Sim. universidade pode ter um espaço, uma sala de apoio, tranquilamente, entendeu? Uhum. Então, nós estamos falando de duas situações diferentes. A creche que Isso. recebe o leite e a universidade que monta um espaço para fazer isso. E agora nós vamos falar das questões de como as escolas, na pré-escola, podem estimular o aleitamento materno, né? Isso, Então, exatamente. essa função é da equipe, dos profissionais, né? Montar histórias,
mostrar animais amamentando, sendo amamentados, trazer para debate essa questão, né, de se você está numa área rural, você pode pedir para que eles vejam nos locais como é que funciona a amamentação dos animais, né, os mamíferos. Então, você trazer várias situações, fazer jogos, fazer situações de dramatização, montar livrinhos, né, estimular que eles façam desenhos e criar um livro com esses desenhos. Então, assim, Isso, tem várias ações, porque a gente imagina que o aleitamento deve começar na tenra idade, com né, para que certeza, aquelas crianças sejam adultos sensibilizados para a amamentação, com né? certeza. Então, a sensibilização é importante quando a mulher está grávida, fantástico, muito importante, mas se ela já traz essa cultura, ela já vem mais sensibilizada. As nossas bonecas, elas são todas com mamadeira, É. né? A Da gente tristeza, né? não tem bonecas Ah, que é as verdade. crianças colocam no peito, entendeu? Uhum, Então, essas discussões, então, já trazem bico, chupeta e mamadeira, né? É exatamente. mamadeira, é chuquinha, é Uhum, chupeta, então, o que leva ao processo do desmame. Então, essa é uma cultura que tem no Brasil. Então, a gente já vê que outros países, a gente tem bonecas, mas elas não vêm nem com mamadeira nem com chupeta. Tem uhum, bonecas, né? E é para você cuidar da boneca. E aí, muitas vezes, você vê, quando a criança vê a sua mãe amamentar, vê amamentar o irmãozinho, vê o exemplo, ela acaba colocando a bebê para mamar, né? isso. Com a bonequinha para mamar, porque ela vê o exemplo. Agora, o problema é que a gente sabe que se não trabalhar isso muito cedo, nós vamos ter adultos que desmamam mesmo, porque a influência do marketing na área da saúde, principalmente nessa área, que depende da venda de leite, de fórmula infantil, tudo isso, é muito pesado. E aí a gente Uhum. tem as redes sociais, que estressa toda a mãe que está amamentando, fala, ah, não, se não conseguir, usa a fórmula A, B ou C, entendeu? Então, isso leva a um desmame muito grande, tá? Sim, perfeito. Nossa, como é importante, né, isso que a senhora falou, de se criar essa cultura, né, vir lá da infância, para que isso venha repercutir na fase adulta, né, dessa pessoa, né, no caso, então, desde criancinha já ir se acostumando com a importância da alimentação e essas estratégias, como a senhora bem comentou, né, por exemplo, também já vi estudos trazendo sobre jogos educativos, jogos de tabuleiro, é, várias estratégias, né, que podem ser utilizadas ali com as crianças em sala de aula, teatro, enfim, várias ações e que vão impactar assim, naquele aprendizado da criança, né? E isso vai repercutir na sua vida adulta, né? Sim, E todo esse apoio, né, que a senhora comentou, esse ensino, acaba não só impactando na vida dessa criança, desse adolescente, mas os funcionários, os professores, porque assim, a saúde escolar, como a gente tem trazido para o Congresso, para dar essa visibilidade, essa conscientização em relação à promoção da saúde da comunidade escolar. Então, envolve, né, as crianças, os adolescentes, os funcionários, professores e essas famílias, né? Então, todo mundo é atingido, né? E já vi estudos também bem interessantes que traziam assim da criança, tipo, por exemplo, do profissional implementar ali uma estratégia educativa em sala de aula e aquilo repercutir depois nos pais, tipo, os pais trazerem relatos do que a criança falou, do que tinha aprendido, sabe? Então, assim, é bem interessante, né? O quanto isso isso impacta, também. né? A gente tem trabalhado bastante na questão do meio ambiente, da sustentabilidade, né? Isso Os que é recursos. desse ano. Pode falar um pouquinho sobre Esse esse ano, a ano? Semana Mundial da Amamentação é sobre sustentabilidade, né? Verdade. Priorize a Isso. amamentação, cria um ambiente mais sustentável, né? Mas essa sustentabilidade, ela tem várias vertentes, né? Uma das vertentes que a gente sabe é a questão do meio ambiente, né? É menos mamadeira no meio ambiente, quando o bebê usa mama no peito, não usa chupeta, menos plástico também no meio ambiente, menos uso de gás, porque ela tem que ferver aquecer o leite, tudo isso, menos água para lavar os objetos que ela vai precisar. Então, a amamentação é muito sustentável, né? Porque você usa, não tem lata de leite, a lata que vai para o meio ambiente quando acaba, não tem a mamadeira, não tem a chupeta, não tem o gasto de água, de energia e o gasto econômico das famílias, né? Porque é da mãe para o próprio filho e é de graça, né? Não tem Exatamente. nenhum intermediário.
Então, Uhum. é super, super importante como melhoria do meio ambiente, inclusive vai ser levado para a COP30 sobre essas questões, porque o alimento, o leite humano é extremamente ecológico, né? Sim. Então, trabalha também a questão da ecologia, com a importância do leite materno. Então, é o momento, nós estamos aí, vamos trabalhar sobre ecologia, vamos falar da questão do alimento mais ecológico que a gente tem, Sim. né? Que não, Exatamente. não usa nenhuma intermediação e não usa nenhum produto químico, né? Sim, E exatamente, além de isso que mesmo. o apoio também não passa só pela questão do meio ambiente, passa do apoio da comunidade, a importância da comunidade fazer esse apoio, né? As Com igrejas, certeza. as escolas, a, as famílias, os amigos, né? Mas Uhum. para isso as pessoas têm que estar sensibilizadas, Com né? certeza. Então, se não houver uma sensibilização da comunidade, você também não vai ter o apoio. Então, o apoio da área da educação, o apoio da área da saúde. Então, todo esse apoio. Então, esse ano é sustentabilidade como um global, né? Entendeu? Não só pela Exatamente. questão do meio ambiente, como a questão do apoio para essa mulher, porque a Sim. amamentação ainda é um ato muito solitário, né? Então, ela fica muito ela e o bebê. E ela, se ela tiver dificuldade, ela se acha incapaz. Então, esse apoio é muito importante. Sim, é tão importante isso que a senhora comentou, né? Assim, que é tanto, tudo interligado, né? Tudo tem que estar assim, integrado, articulado. Porque não adianta nada fazer um trabalho bacana numa escola, chegar em casa, né? Ou na vizinhança, a criança, ou então aquela mulher não ter aquele apoio. Então, se todo mundo estiver falando a mesma língua, né? Ou seja, se a família tiver, se estiver consciente, tiver ter esse conhecimento, essa orientação sobre a importância do aleitamento materno, na escola ter esse trabalho, então tudo fica mais fácil. Então, a gente Sim. conseguindo atingir vários, todos esses atores, né, que estão envolvidos, com certeza será um resultado, um impacto diferente, né? Eu acho que as pessoas ainda não vislumbram essa questão do Uhum. meio ambiente relacionada ao leite humano. Não, com certeza Falta não. muito essa visão, né? Então, Com hoje, esse certeza. ano, a gente vai criar um pouco essa possibilidade de ampliar Uhum. a visão de que o Isso. leite materno ele é muito mais ecológico, né? É muito Uhum. ecológico e pode ser trabalhado tranquilamente como na área da ecologia mesmo, né? De meio ambiente, Sim, ecologia e meio ambiente, sim, porque ele é um líquido que vem sem nenhum gasto, teoricamente, né? A mulher uhum. produz automaticamente, sem nenhum outro, e de um benefício altíssimo para o Sim. desenvolvimento. Imunológico, nutritivo, Isso. tudo, né? Não dá para É, falar em criança e educação, principalmente educação na pré-escola, sem o estímulo ao uhum. aleitamento, Sim, porque o exatamente. desenvolvimento neurológico que se completa depois, principalmente até o segundo ano, que é o desenvolvimento de células nervosas, ele basicamente é muito maior quando você tem um produto do leite humano. O leite humano é tão importante que a gente não sabe nem ainda que todos os elementos só tem dentro tem, que Sim, qual é o papel de todos aqueles elementos. Então é super importante saber que você estimulando a amamentação, você está criando crianças com capacidade psicológicas e neurológicas muito, muito melhores do que as não amamentadas. cognitiva, né? Exatamente. Perfeito. Cognitiva, fala, Isso. linguagem, pela própria Uhum. movimentação na sucção da mama, que Uhum. você movimenta todos os músculos da face, então você vai ter um desenvolvimento mandibular, um desenvolvimento ortognático, todo de uma forma muito mais efetiva do que se dá uma chupeta que você movimenta os operculares dos lábios, né? A Sim, mamadeira que você suga de uma forma é. mais Sem fechada, trabalhar, né? Aham. trabalhar todo, e a linguagem precisa desse trabalho, Com né? A certeza. A linguagem musculatura, né? precisa A desse língua, trabalho. né? Todo, Isso, a né? Aquele língua que tem músculo da inúmeros língua. músculos, né? Uhum. Então, na amamentação, ela faz movimentos Uhum. importantes, né? Ela se Exato. movimenta durante o processo da amamentação, onde na sucção da mamadeira, ela é colocada, a língua é para trás e ela se posiciona ali, pronto. Sim, Já na sucção da mama, ela tem um exercício efetivo. com Então, ela certeza. funciona mais. Então, vamos trabalhar essas questões Uhum. na pré-escola,
no segundo grau, e aí também, durante as questões universitárias, você tem como levar para debates essas questões, principalmente em áreas específicas, né? E também Uhum. com o apoio dessas salas nas universidades. Sim, perfeito. Nossa, muito obrigada. Que riqueza, né? Toda essa nossa conversa aqui, tantas orientações, tanta informação importante. Quer falar mais alguma coisa? Patrícia, Falar? eu só queria falar mais uma coisa. Pode A ficar à vontade. empresa ou universidade que montar uma sala de apoio à amamentação pode entrar no site do Ministério da Saúde, na área da mulher e trabalhadora, e se credenciar como sala de apoio oficial. Nós temos mais de Uhum. 300 salas em empresas, universidades, hospitais registradas e cadastradas. Então, ela Perfeito. pode usar isso como uma forma de divulgar o seu trabalho de apoio à Uhum. comunidade, de apoio à sua comunidade escolar, né? Sim, E também ao redor, se ela tiver interesse. E esse registro eleva um pouco mais e aumenta o conhecimento dos brasileiros, das pessoas que têm interesse nisso, de que essa escola é amiga dessa amamentação. Tá? sim, sim, Existe um perfeito. projeto, um trabalho até fora do Brasil, que se chama as Universidades Amigas da Amamentação, que tem Uhum. sala de apoio e que também tem outras coisas com referência à questão do aleitamento, já que nossa licença maternidade ainda é muito pequena e também Sim, ainda beneficia poucas pessoas, né? Nós temos uma grande sim, parcela de pessoas que não pode ter. E os direitos das universitárias ainda são pequenos em relação às necessidades dessas necessidades que a própria vida demanda dela, né? Depois que tem um sim, bebê. Então, elas com têm certeza. muitos poucos direitos relacionados à manutenção do aleitamento materno. Com certeza. Ou seja, existem muito trabalho ainda a ser realizado, né? Há muito a ser Muito, feito, muito, né? Então, que a sim, gente mas, pudesse unir. como eu falei, tem que começar com os pequenininhos, né? Sim, com certeza, Tem com que começar certeza. com E a os gente. pequenininhos para Uhum, sensibilizar, né? isso, Futuro eles vão ser pais, vão ser mães, e aí a gente sim. sabe que eles estão bem sensibilizados. É muito interessante esse trabalho nas pré-escola, porque eles Uhum. fazem dinâmicas, né? Um é o paizinho, outra é É, a mãe, põe o bebê para ah, mamar, então eles veem o exemplo, sim, e é bem interessante, e é coisas sim, simples de fazer, e até uma sim. dinâmica gostosa, Sim, com entendeu? poucos Que traz para ele. recursos, tem atividade tipo Isso, assim de bingo, de questões e respostas, aquele quiz, né, que fazem perguntas a isso. pessoa gincanas, então assim, há muita coisa que pode ser realizada sem muitos recursos, né, como a senhora comentou, e que vai ter um Claro, impacto muito importante, né? e Bom, tem um impacto altíssimo, né? Então, exatamente. já os trabalhos mostram que esses trabalhos na pré-escola levam a mulher a sensibilizar pessoas para o futuro mais saudável, entendeu? Sim, com Então, certeza. é super mobiliza e movimenta de uma forma bem lúdica e bem Uhum. interessante mesmo, e Isso. todas as áreas podem trabalhar essa questão, né? Uhum, Questão sim, da própria área do português, da matemática, tudo cabe sim, com essas certeza. informações, tá bom? Com certeza. Doutora, muito obrigada. Foi excelente a nossa conversa. Com certeza daqui você vai dar muitas ideias, muitos despertares, né, em todo mundo que ouvir e que assistir o nosso podcast. Então, mais uma vez, muito obrigada. E deixo aqui, então, para você que está assistindo aqui, que está nos ouvindo também, que você possa se sentir motivado, né, a implementar ações, a buscar e aprender mais sobre como promover, como proteger, como apoiar o aleitamento materno em prol da saúde escolar, tá? Aguardamos então por vocês no segundo CONAS e primeiro Simpósio Internacional de Saúde Escolar e nos despedimos então neste dia. Então, muito obrigada mais uma vez, doutora Rosângela. Muito obrigado pelo convite, espero ter contribuído aí para abrir um pouco o horizonte, né? As escolas, das escolas, das pré-escolas, né? E o Departamento de Aleitamento Materno da Sociedade de Pediatria de São Paulo, ela está disponível, né, para ajudar, né, no meu Uhum. nome, em nome da nossa diretoria, da própria sociedade, e qualquer dúvida pode entrar em contato, tá bom? Muito Tá obrigado, joia. Patrícia, pelo convite Muito e toda a obrigada. equipe aí, tá bom? Obrigada, doutora Rosângela.
Até logo. Até logo.